Olá pessoal, tudo bom? Bom, dando sequência nas nossas aulas, eu vou procurar trabalhar com vocês numa sequência simples e que tenha sempre começo, meio e fim de conteúdo para a gente não deixar de ter uma rotina e se perder assim nos conteúdos. A gente sabe que a gente vai ter que se adaptar, né? Que não é uma situação simples de estudar, mas então a gente vai tentar da maneira mais fácil possível. Eu fiz um videozinho para vocês na semana retrasada, dando uma recapitulada assim de elementos químicos, átomos, tabela, e pedi para que vocês lessem e fizessem uma pesquisinha rápida sobre os 3 tipos de ligações químicas que existem, que a gente tem no nosso dia a dia. Alguns de vocês fizeram, me enviaram, e eu também pedi para que vocês lessem no livro o capítulo sobre isso e fizessem alguns exercícios. Agora, assim como eu fazia em sala de aula, eu retomava sempre os exercícios, tirando as dúvidas de vocês na correção. É isso que a gente vai fazer hoje. Quem fez os exercícios da aula passada vai pegar eles e vai fazer essa correção junto comigo no caderno, tirando as dúvidas, comparando as respostas para vocês verem o que entenderam ou não tinham entendido. E essa correção é muito importante para vocês tirarem as dúvidas para depois a gente conversar e seguir adiante, tá bom? Então eu tinha pedido para que vocês fizessem da página 144 do livro de vocês 4 exercícios. O 4, o 5, o 7 e o 13 da outra página. E agora a gente vai corrigir, comentar e eu quero que vocês comparem com as respostas de vocês para tirar as dúvidas, tá bom? O exercício 4 dava um exemplo de uma ligação química. Dizia assim, um elemento químico de número atômico 17 e outro de número atômico 11 se combinam. Faça a distribuição dos elétrons desses átomos e responda em seu caderno. Qual é o elemento químico que cede, qual que recebe e quantos elétrons são cedidos por cada um? Muito bem, primeiro a gente tem que entender o que esse exercício está dizendo. Então, eu coloquei aqui os dados do exercício. Um átomo que me diz que o número atômico dele é 11, eu olho na tabela periódica e eu sei que o elemento 11 é o sódio. O outro elemento é o 17. Número atômico 17 eu sei que é o cloro. E eu conheço também, pelo número atômico, a distribuição eletrônica deles. Se ele tem 11 prótons, ele deve ter também 11 elétrons. E eu posso distribuir na primeira camada 2, na segunda 8, já foram 10 aqui, sobra um para a terceira camada, no sódio. No cloro, se eu tenho 17 elétrons, eu vou botar 2 da primeira, 8 na segunda e sobram 7 para a terceira camada. Eu disse para vocês que o átomo, para ele estar estável, para ele estar equilibrado, ele deve ter 8 elétrons na última camada. Eu tenho 2 átomos, um tem 7 na última camada e o outro tem 1. O que eu posso deduzir só olhando para esses números? Que se o átomo de sódio doar esse 1 elétron que ele tem na última camada para o cloro vai ficar com 8 e o sódio vai perder aquela camada de 1 elétron e vai ficar com 8 também na sua última. E eles vão ficar estáveis. E então eles vão se aproximar, vão se combinar, vão fazer essa doação e esse recebimento e vai se caracterizar aí uma ligação química iônica, tá? Então, a primeira pergunta na letra A é: o que acontece nesse caso? Quem doa, quem recebe e quantos recebem? Então, eu coloquei ali para vocês compararem, ó. Para que os dois fiquem estáveis, com 8 elétrons na sua última camada, o átomo de sódio precisa doar 1 elétron para o átomo de cloro. Os dois fazem essa combinação e acontece uma ligação iônica. Por que ela é chamada de ligação iônica? A letra B está perguntando isso. Que ligação é formada entre esses elementos? É uma ligação iônica, porque eles formam íons. Quando o átomo de sódio perde um elétron que ele tem, ele vai ficar com uma carga positiva, ele vai ficar um cátion, um íon positivo. E quando o cloro recebe um elétron lá, ele vai ficar com um elétron a mais, vai ficar com uma carga negativa a mais. E vai se transformar num ânion.
Então, a gente formou dois íons, dois átomos carregados eletricamente, um positivo e um negativo. E essa ligação vai ser chamada de ligação iônica, certo? O exercício 5 está perguntando o que acontece com os elétrons dos átomos que estão numa ligação covalente. A gente viu, vocês leram antes, que ligação iônica tem que acontecer doação e recebimento de elétrons para formar íons. Na ligação covalente, os elétrons são compartilhados entre os dois átomos. Os elétrons não saem de um e vão para outro. Eles circulam entre os dois e são compartilhados pelos dois átomos envolvidos. Tá? Então, ele não sai, ninguém doa e ninguém recebe. Os dois compartilham os mesmos elétrons. Só isso. Na questão 7, aqui, 7. Quantos elétrons em um átomo de número atômico 16 devem receber para adquirir a estrutura estável de um gás nobre? Primeiro, o número atômico 16, a gente tem que fazer a distribuição eletrônica dele para conhecer a última camada dele, para ver quantos precisa para ficar estável. A gente sabe que para um átomo ficar estável, ele tem que ter 8 na última camada. Se o átomo de número atômico 16 tem 2, 8 e 6, para ter 8 na última camada, é muito mais fácil esse átomo ganhar 2 para completar a terceira camada do que perder 6 para ficar com 8 na segunda. É muito mais prático. Então, ele precisa receber 2 elétrons, e aí ele vai ficar estável. Essa é a resposta da 7. O átomo de número atômico 16, ele precisa receber 2 elétrons para se tornar estável com 8 na última camada. Quem colocou que ele vai perder os 6 que ele tem para ficar com a segunda camada com 8, tá errado, porque é muito mais difícil para o átomo perder os 6 do que ganhar 2 que ele precisava. E o nosso último exercício era de verdadeiro ou falso, que eu sempre disse para vocês e continuo pedindo para corrigirem as falsas, né? Então, o 3 diz assim no A. Os gases nobres estabelecem facilmente ligação química com outros elementos. Falso. Por eles já estarem estáveis, todos eles têm 8 elétrons na última camada, exceto o hélio, que tem 2, porque tem uma camada só. Eles já são estáveis, então ele não estabelece ligação com ninguém, porque ele não tem o que doar nem o que receber. Na letra B, está dizendo que na ligação química entre dois átomos de oxigênio, um dos átomos cede elétron ao outro. Também é falsa. Os átomos de oxigênio têm 6 elétrons, então eles compartilham 2, para ficar com 8 cada um. C. A ligação formada entre dois átomos de hidrogênio é uma ligação iônica. Falsa. O átomo de hidrogênio tem 1 elétron cada um. Então, os dois se unem e compartilham cada um o seu para ficarem com 2. E aí ele já fica estável, não é com 8, é com 2, porque é na primeira camada, né? Só tem uma camada, o hidrogênio. A letra D. Em um pedaço de ferro, encontramos átomos unidos por ligação metálica. Verdade. Nas ligas metálicas ou nos metais puros, existem ligações metálicas acontecendo. Na letra E. Na água, os átomos de hidrogênio formam ligações covalentes com os átomos de oxigênio. Verdade. Um átomo de oxigênio tem 6 na última camada. Precisa mais 2 para se estabilizar. E um átomo de hidrogênio tem 1, precisa de mais 1 para estabilizar. Se eu sei que na molécula da água ela é formada por 1 de oxigênio e 2 de hidrogênio, né? Hidrogênio é o símbolo H, H2O. A molécula da água forma uma ligação covalente com os átomos de oxigênio e hidrogênio. Assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou mostrar aqui para vocês já já. Ó, pessoal, a prof fazendo os rabiscos, ó. Se estivesse lá na sala de aula, já ia pro quadro, né? Oxigênio com 6 elétrons na última, hidrogênio com 1, compartilhando 1 cada um e forma a molécula da água, ó. H2, ó, 2 átomos de hidrogênio utilizados na molécula
e 1 de oxigênio, utilizado na molécula da água. Ali eu tinha feito o desenho para mostrar para vocês a doação lá no exercício 1 e esqueci de mostrar antes. O átomo de sódio com 1 elétron na última camada e o átomo de cloro com 7, recebendo um do lado de lá e os dois ficam com 8. Bom, continuando na 3, então. Falei da água. Letra F. O cloreto de sódio, sal de cozinha, é um composto iônico. Verdadeiro. Ele forma ligação iônica. O exercício 1. É a ligação que aparece no exercício 1. Letra G. A ligação iônica ocorre geralmente entre dois não metais. Falso. Ela geralmente ocorre entre um metal e um não metal. Deixa eu passar aqui para vocês para baixo. H. Na ligação iônica, o átomo que cede elétron transforma-se em um cátion. Verdadeiro. Se ele cede elétrons, ele fica com carga elétrica positiva, e os cátions possuem carga elétrica positiva. Na ligação covalente, a letra I agora. Na ligação covalente, ocorre compartilhamento de elétrons. Sim, verdade. Lá na questão, na segunda questão de hoje, dizia que a ligação covalente, os elétrons são compartilhados. Letra J. Os metais conduzem bem a eletricidade porque possuem muitos elétrons livres. Verdade. Esses elétrons livres ficam agitados e fazem a condução da eletricidade acontecer de forma mais fácil. Certo, pessoal? Então, eu vou pedir para vocês assim, que vocês peguem o caderno de vocês, corrijam essas questões, comparem com o comentário que eu fiz. E a tarefa da aula de hoje vai ser a seguinte, vocês vão, no comentário da turma, ou no comentário particular dessa atividade, vocês vão escrever para mim 2 pontos que vocês acharam mais interessante ou que vocês tiveram mais dificuldade de entender, ou que vocês descobriram alguma coisa legal nesse assunto, lendo, fazendo a atividade, vão comentar lá para mim, que vai ser a presença de vocês. A conclusão da atividade de vocês vai ser deixar um comentário no comentário particular desta atividade, dizendo para mim o que vocês acharam desse assunto, ou então também o que vocês acham das aulas, assim, por vídeo comentado, assim, se está ajudando vocês de alguma maneira. Tá bom? Tchau, tchau.